Hi there, how you doing? Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos aprender inglês? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vamos conferir a aula? Vamos lá para os verbos regulares, uma definição aqui. Vejam, os verbos regulares em inglês são todos aqueles que, quando usados para falar de situações que aconteceram no passado, usamos o ED no final. Então, verbo regular, você vai seguir uma regra. E a regra geral aqui, gente, para os verbos regulares no passado, é acrescentar ED. Isso quer dizer que, quando eu falo em regra geral, isso quer dizer que a maioria deles, quase todos os verbos, vão receber esse ED. E aí que tem as exceções, mas as exceções são muito poucas, então fiquem tranquilos, porque é bem fácil de compreender aqui o uso dos verbos regulares no passado da língua inglesa. Vamos relembrar um pouco sobre alguns verbos? Let's go! Vamos lá? Eu tenho aqui alguns verbos que eu separei para vocês. Por exemplo, o verbo lack, que quer dizer carecer, é uma palavra um pouquinho, nem muito usada, mas que quer dizer que está faltando, tá bom? É quando falta algo. Então, lack é um verbo regular. Ele acabou ali em consoante, em letra K. Isso quer dizer que quando eu precisar, eu quiser falar esse verbo no passado, eu vou acrescentar o ED. Só isso, tá bom? E lembrando que essa regra de conjugação de verbos só vai funcionar na forma afirmativa, quando eu estou afirmando, tá bom? Eu tenho outro verbo ainda, que é o verbo, vejam comigo, travel, travel, o verbo viajar, ok? Viajar é travel. Esse verbo está na sua forma base, ele não foi mexido ainda. E aí que eu quero dizer que eu viajei no final de semana. Por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu verbo, que é regular, eu sei que ele é regular, eu vou acrescentar o ED no final e vou fazer uma frase. I traveled on the weekend. Eu viajei no final de semana, tá bom? Então, usar frases no passado, na afirmativa, afirmando, dizendo que fez, tá? Você vai usar o ED para verbos regulares. Temos o verbo aqui também, que é o verbo defer, que é diferir, tá? O passado dele é deferred. O primeiro lacked, traveled, deferred. O que pega aqui um pouquinho sobre os verbos regulares é a questão da pronúncia, que você tem que observar, tem que aprender as terminações dos verbos. Por exemplo, se ele terminar em K, na pronúncia vai ter som de T, lacked, lacked. Traveled, eu já não pronuncio esse E do final. Deferred, também eu não pronuncio a letra E, mas ele está ali na escrita, tá bom? Mas isso aí é questão mais de pronúncia, que nós vamos aprender ainda, ok? Então, lack, lacked, travel, traveled, defer, deferred, todos eles são regulares e eu vou aplicar a regra geral a esses verbos. Vejam agora as exceções, tá? Não se assustem, que a maioria dos verbos regulares eles cabem ali na regra geral, tá bom? E tem uns pouquinhos ali que a gente vai fazer uma variação, vai ter uma diferença antes de acrescentar o ED. Vejam comigo. Ó, verbos terminados em E, tá bom? Lembrando que a regra geral diz que nós vamos acrescentar ED. Então, ficaria muito estranho, gente, acrescentar mais um E aqui. Eu tenho cause, terminou em E. Use, terminou em E. Like, em E. Escape, em E. Então, não vamos acrescentar outra letra E, duplicar a letra E. Já tem a letra E ali, só acrescentar o D, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Como é que vai ficar o cause? Ele vai ficar assim, vamos ver. Cause fica caused, 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 tá bom? Causar. Use vai ficar de que forma mesmo? Used, used, used. Então, cause, caused, use, used, tá bom? Devem acrescentar a letra D aí, já que já tem a letra E, não precisa duplicar,
tá bom? Like ficará liked, liked, tá? Aquele sonzinho diferente que eu falei para vocês, tá? Mas fiquem atentos aqui às regras mesmo, a questão do spelling, da ortografia, tá bom? Escape fica escaped, escaped, tá bom? Caused, used, liked, escaped, tá certo? Então, esses verbos aí vão apenas receber a letra D, porque já tem o E ali, então não precisa realmente acrescentar a letra E, só quando acabar em consoante, tá bom? Mas são apenas alguns verbos, não são a maioria, tá bom? Por isso que eles entram nas exceções. Vamos dar os exemplos que nós não usamos vocabulário aí isolado, tá bom? Eu preciso saber, aprender isso aqui, mas eu preciso aprender contextualizando, né, em orações. Vamos ver as orações que eu deixei aqui para vocês, utilizando os verbos regulares, tá bom? In traveling, people traveled. Traveled. Aqui, regra geral, tá bom? Porque o verbo terminou em consoante, a maioria termina em consoante, certo? In traveling, people traveled from country to country using camels, ok? Então, ao viajar, as pessoas viajavam de um país para outro usando o camelo. Aqui eu estou usando o verbo use. Esse verbo terminou em E, então não precisa repetir. Olha como ficaria estranho, sem necessidade. Daí, se ele termina em E, você apenas acrescenta a letra D e ele fica no passado. Então, at home, people use simple primitive tools to set fire to the food. Então, em casa, as pessoas usavam ferramentas primitivas para acender o fogo e preparar alimentos, certo? Used. Used é o meu verbo no passado. Se eu observar o uso de ED, de e ED na minha oração, eu já sei que essa oração está na forma afirmativa, tá bom? E indica o passado, muito importante. ED, IED, só o D ali que foi acrescentado, indica uma oração no passado, tá bom? Ainda sobre os verbos regulares, eu tenho o verbo cause, caused, é o passado, the heavy rain caused flooding. Então, a chuva forte causou alagamentos, ok? Eu estou relatando uma ação do passado, ok? Na forma afirmativa. E quando ocorre a forma afirmativa, eu preciso mexer ali no verbo. Ele tem que ser conjugado, flexionado, como nós falaríamos em português, tá bom? Senão ocorre um erro ali na pronúncia mesmo. Fica, quando a gente vai falar, eu fiz comida, ele fez comida, ela fez... Não, a gente vai conjugando o verbo, senão fica incorreto. É a mesma coisa no inglês, sendo que na língua inglesa o verbo vai receber o D, ED ou IED, e ele vai ter somente essa conjugação. Eu não vou conjugar de várias maneiras como a gente faz na língua portuguesa, que é conforme cada sujeito. Aqui não. O passado do verbo é para todo mundo, tá bom? Ele tem uma única forma, certo? Agora vamos ver outra questão aqui de spelling, que é ortografia. Lembrando que a regra geral é só acrescentar ED, e tem as exceções, como é o caso de verbos que já acabam em letra E e de verbos que vocês vão ver agora. Vamos lá. Outras situações aqui com relação aos verbos regulares. Verbos curtos, curtinhos, terminados em consoante, vogal, consoante. O que vai acontecer? Observem o uso do stop. Stop é um verbo curto, tem uma única sílaba. E vejam que eu tenho um T, o O e o P. Consoante, vogal, consoante. Vamos ver o que acontece a esse verbo quando eu preciso usar no passado. Vejam, stop fica stopped, stopped, certo? Ele recebeu ED, que é a regra geral, mas antes disso, o que aconteceu ao verbo, né? A última letra foi duplicada, então eu tenho aqui dois P's, stop, stopped.
Por que que isso aconteceu, né? Porque eu tenho o verbo curto, curtinho, pequeno, de uma sílaba, e ele tem, assim, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, sempre tem uma vogal entre duas consoantes, tá bom? E aí que você vai duplicar a última letra para acrescentar o ED. O hug quer dizer abraçar. Stop é parar. O hug, como é que ele vai ficar no passado? Ah, eu abracei os meus amigos hoje. Como é que eu falaria isso usando o hug? Vejam como é que ele fica no passado. Então, hug fica hugged. Hugged. O que eu acrescentei? ED. Mas antes de acrescentar o ED, eu dupliquei a última letra, né? E o plan, que é planejar, que segue a mesma ideia ali do stop, hug. Então, L é consoante, A é vogal e o N é consoante. Vejam como é que ele vai ficar. Plan, no passado, que é o verbo regular, fica planned, planned. Mas observem o remember. Observem o que vai acontecer com remember, que quer dizer lembrar. Remembered. Aqui, ó. Vocês viram que, apesar de remember ter a terminação ali, o B é consoante, o E é vogal e o R é consoante. Viram que existe ali o CVC, que a gente chama em inglês, né? Que é vogal, que é consoante, vogal, consoante. Pela regra, nós devemos duplicar a última letra e acrescentar o ED. Mas o remember não aconteceu isso, porque observem que o remember tem mais de uma sílaba. Stop, hug, plan, não. São verbos curtos de uma sílaba. Então é importante prestar atenção nisso. Ah, aqui dá para dobrar porque tem CVC no final. Não é em qualquer verbo. Se ele tiver mais de uma sílaba, 2, 3, 4, ok? Isso quer dizer que eu não preciso fazer, duplicar a última letra ali no final. Alright? Vamos aos exemplos sobre o uso aqui dos verbos regulares quando ocorrer, no caso, o CVC. Vejam. Potira planned her vacation last week. Então, a Potira planejou as férias dela, né, semana passada. Vejam aqui o uso do plan, que eu apresentei para vocês agorinha. Então, plan é planejar. Ele é regular. Se ele é regular, isso quer dizer que ele vai receber o ED ali no final. Alright? Isso aqui é a Potira planejando as férias dela para maio, MEI é maio, certo? É um verbo curto, só tem uma sílaba, e o L é uma consoante, o A é uma vogal e o N é uma consoante. O que isso quer dizer? Quando eu trabalho com verbos regulares na língua inglesa no passado e na forma afirmativa, tudo isso de informação. A gente vai duplicar a letra N e então acrescentar o ED, tá bom? Se você fizer isso aqui, vai ter erro de ortografia, a escrita vai estar errada, tá bom? A fala, ok, dá para até passar, planned, não dá para saber que tem 2 N, mas a escrita, no caso aqui a ortografia, é importante que vocês fiquem atentos, tá? Verbo curtinho, então quer dizer que você pode fazer isso. E agora, verbos terminados em consoante mais Y. Fiquem atentos a essa informação. Consoante e Y. O que eu vou fazer? Qual é o comando aqui ao usar os verbos no passado? Verbos regulares, porque os verbos irregulares você precisa mesmo estudar, contextualizar, até entrar na cabecinha todos os verbos, tá? Vejam que verbos terminados em consoante mais Y, eu vou substituir o Y por que letra, gente? Pelo I, tá? Vejam comigo. Cry, que quer dizer chorar. Cry, chorar, tá? Ah, eu chorei ontem à noite. Ah, o meu irmão chorou muito porque o time dele perdeu. Tipo de orações que a gente poderia usar com esses verbos. Então, cry. Cry, ó. R é consoante. O que diz aqui? Consoante mais Y. Tá aqui o Y.
que eu vou fazer agora mesmo? Quando utilizar o passado do cry, eu vou retirar esse Y. No lugar do Y, eu vou colocar a letra E, tá? A letra I. É só isso. E sempre, gente, no final das contas, por mais que tenhamos as exceções, tá? Vocês vão acrescentar o ED. Todos eles terminam em ED. Nem se você duplicar a última letra, e se você precisar tirar, acrescentar, sempre vai ter o ED no final, porque esse ED ele caracteriza o passado, ok? Carry, que é carregar, fica carried, carried, carregou, chorar, chorou, try, tried, que quer dizer tentar, experimentar, study, estudar, studied, studied, studied. Todos eles receberam aqui o I, tá? E o ED, porque o ED caracteriza o uso do simple past com verbos regulares. Exemplo, Pedro studied math last night. Então, Pedro estudou matemática ontem à noite. Como é que eu sei que estudou? Porque aqui eu tenho passado do verbo na forma afirmativa, alright? Agora, verbos terminados. Aqui, gente, causa bastante confusão. Por quê? Porque tem ali o tal do Y. Olha o Y aqui. Então, a primeira coisa que o aluno faz, observa que tem Y. O que eu vou fazer? Olha aqui o que a maioria das pessoas fazem. Tem Y, vou tirar o Y e colocar o IED. Mas observe como ficou uma construção bem esquisita, né? E aí que isso não vai acontecer, tá bom? Isso aqui está errado, ok? Então, verbos terminados em vogal mais Y vai entrar na regra geral. Ou seja, stay vai ficar stayed. Regra geral, não tira o Y. Play, ele vai ficar assim. Played, played. Enjoy, que é gostar, gostar muito de algo. Enjoyed, enjoyed. Ok? Então, played, stayed, enjoyed. Ok? E aí você vai fazendo toda a modificação no verbo, tá bom? Porque nós estamos falando de simple past. Eu preciso mexer no verbo, preciso conjugar os verbos, ok? Vamos agora ver mais sobre o simple past aqui. Questions, são perguntas. He discussed how to build intelligent machines. Então, ele discutiu como construir máquinas inteligentes. Aqui eu tenho a forma interrogativa. Na forma interrogativa, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar o did ali no início da minha pergunta, tá? Esse did, ele não tem tradução. Não traduzam ele, apesar dele ser um verbo também. Só que aqui, para que ele está sendo usado aqui na minha pergunta, tá? Ele está sendo usado para as pessoas saberem que eu estou fazendo uma pergunta, eu estou perguntando, então ele é necessário ali. E ele indica o passado, tá bom? Então, did he discuss how to build intelligent machines? Ok? Como é que eu respondo isso aqui? Yes, he did. E no, he didn't. Aqui é como responder com sim ou não, porque eu perguntei o quê? Ele discutiu a maneira de como construir máquinas inteligentes? Foi isso que foi perguntado. Aí sim, ele fez isso ou não, ele não fez isso. Ok? Vejam aqui sobre as perguntas com o simple past. Pay attention. Vejam. Na forma interrogativa, utilizaremos o verbo auxiliar did, não sendo necessário conjugar o verbo principal da oração. Observem. Vejam aqui. Did you work yesterday? Lembrando que na forma interrogativa não precisa conjugar verbo, tá? Então, nada de colocar o ED. É só na afirmativa, então fica muito fácil, certo? Mais um exemplo aqui, que na verdade fica assim. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Did you work yesterday? Ok? Você
trabalhou ontem? Você trabalhou ontem? Alright? Como é que eu respondo esse tipo de perguntas? Vamos treinar aqui um pouquinho usando as perguntas no Simple Past. Vamos lá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vejam comigo. Algumas perguntas. Essas perguntas aqui, ó, todas elas, ó, did she to school today, tá? São perguntas simples, onde eu vou responder com sim ou não, tá bom? Todas elas. Agora observem que did she to school today, eu vou usar go, gone ou went. Aqui eu vou ter o go, porque na forma interrogativa, né, o verbo não é modificado, ok? Agora eu tenho aqui, did they? Temos o had, passado, having, não estamos trabalhando com gerúndio, então a resposta aqui é have, ok? Então, did they have tambaqui for lunch? Então, eles comeram tambaqui no almoço? A 3, did Pedro dancing? Não, estamos usando ing. Danced é de ali. E dance é a forma correta, porque a interrogativa não tem. É de, tá bom? 4, did you swim? É passado. Vamos usar aqui o swim, porque na interrogativa nós não vamos utilizar o verbo conjugado, ok? Vejam agora como responder as perguntas com did. Let's go. Did Victoria and Pedro listen to music last night? Tá? Eu vou responder com yes ou no. Aqui, ó, eles não estão ouvindo música. O que eles estão fazendo? Assistindo TV. Então a resposta é no, they didn't. Eu respondi com they aqui, gente, porque são eles, tá? Aqui. Por mais que tenham duas pessoas aqui, eu vou responder com they porque são eles, ok? Vejam. Did you do your homework? Did you do your homework? Você fez seu dever de casa? Yes, I did. Perguntas com you sempre serão respondidas com I, ok? Todas as vezes. Did Maria play soccer? Did Maria play soccer? Por que eu usei o play aqui? Porque eu tenho pergunta. Então, você não usa o passado, tá bom? E aí que você vai responder. Yes, she did. Por que eu respondi yes, she did? Porque ela tá jogando futebol. Ela jogou futebol. Por que foi she? Porque she é ela em inglês, ok? Vejam o próximo. Did Mateus exercise last week? Yes, he did. Ou no, he didn't? Aqui vai ser no, he didn't. Vejam que ele está aqui dormindo, não está fazendo exercício coisa nenhuma. Mateus é ele, então eles são equivalentes, ok? Eles se parecem. Então, na hora de responder, fiquem atentos ao sujeito, tá? Eles têm que combinar, ok? E vamos relembrar um pouquinho aqui sobre a estratégia de leitura scanning. Vejam, o que é isso, né? Ela é uma técnica de leitura em que o autor, né, o leitor, obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Então, consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Digamos que seria uma varredura do texto, ok? Então, uma visualização rápida para buscar informações específicas. Vejam que o verbo scan, né? Como é que ele é? O verbo scan, ele significa escanear, examinar detalhadamente, né? Codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. Vamos lá. Vejam aqui. Então, alguns bons exemplos de utilização dessas técnicas são quando? Vejam, quando é que a gente vai utilizar aqui o scanning? Pay attention. Quando a gente vai lá no Google pesquisar, a gente não pesquisa de uma forma muito vaga, a gente vai lá de forma específica. O que mais?
Quando a gente lê rapidamente uma notícia na internet procurando uma informação específica, você pega alguma coisa na internet, você não lê tudo, você seleciona. Temos ainda aqui exemplo de scanning. Quando nós procuramos uma palavra no dicionário, né, em um capítulo específico de um livro e tal, né, a gente sempre procura algo específico, a gente não lê tudo no geral, ok? E eu trouxe um texto para vocês aqui. O que que você vai fazer quando trabalhar com scanning? Você vai o quê? Primeira coisa, você vai em busca, né? Aqui, ó, tem um texto. Você precisa saber primeiro do que se trata. O pronome it usado na oração, it could replace a quarter of work tasks in the US. Está substituindo o termo. O que que eu vou fazer? Eu corro no texto, tá? Todas as vezes, ok? Eu corro lá no texto e vou em busca dessa palavra. Eu não vou precisar ler o texto inteiro, tá bom? Para chegar às respostas que eu preciso, certinho? Então, o scanning, ele passa essa ideia aí, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vão ler primeiramente a questão, identificar a palavra-chave da pergunta, né? E aí, você vai fazer o que depois? Vai localizar no texto a palavra-chave, né? E ler o parágrafo em que está o que você precisa. Então, o scanning é basicamente isso, tá bom? É fazer uma varredura no texto para não perder tempo, porque na hora das avaliações tem textos grandes, médios, pequenos e a gente precisa ganhar tempo. Então, a gente usa o scanning para agilizar aí a nossa leitura, ok? Então, vamos finalizar aqui a nossa revisão.